Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo gravado. Eu sou o Braulio Zorzella, médico obstetra, começando mais uma live da série Lives da Quarentena. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Aline Nunes, que é uma médica obstetra de Campina Grande. Nós vamos falar sobre um assunto interessante para vocês aqui, que é o assunto hormônios. E aí nós vamos falar, eu vou falar da parte que envolve a parte obstétrica, que é gestação e hormônios. E a Aline vai falar uma coisa bem interessante que é pouco falada, que é a parte hormonal depois, né? Tanto puerperal quanto em relação aos bebês e criação de crianças. E aí vocês vão ver, tem umas coisas curiosas aqui pra gente falar, tá? Antes só, vou passar uns recadinhos, ó, a Aline já pediu para entrar, já vou te chamar, Aline. Vou só mostrar aqui para quem tá me perguntando. Tem bastante gente perguntando no direct, Braulio, como é que faz para entrar no PPP Gestantes, que é o Programa de Planejamento do Parto de Gestantes, tá? Então eu vou mostrar o site aqui para vocês. Ó, seguinte, vocês entram lá no planejandooparto.com.br, ok? Aí vocês vão entrar nesse site aqui, que é o PPP Gestantes. Tem um vídeo explicativo aqui sobre, eu falando aqui sobre como funciona o programa e tudo mais. Então eu estou explicando lá como que funciona. E tem essa pergunta aqui, você quer ter seu bebê com segurança? Pois essa é a ideia, né? O planejamento do parto com a maior segurança possível. Depois tem lá como é o programa, você vai ler como funciona e tudo mais, já pode entrar direto aqui no programa se quiser, ou ler um pouco mais sobre como funciona. Aqui tem a explicação sobre todos os módulos, que são os vídeos todos que já são gravados, com todos os temas organizados já por tópicos. E aí, se você quiser ver quais são esses tópicos, você clica aqui e vai ver lá todos os módulos, história do parto, o que é normal, o que pode dar errado, por que sentir dor, como sei que está tudo bem com o bebê, quem é capaz de me ajudar, onde é melhor para ter o bebê, parto normal, cesárea, o que é feito quando o bebê nasce, o que pode ser feito para ajudar no parto, ou seja, intervenções no parto, inclusive a cesárea, né, como uma intervenção final quando é necessária. E por último, o plano de parto, planejando o parto e a formulação do plano de parto. Então, esses aqui são os módulos, certo? Aí você pode voltar aqui e depois... Calma aí, deixa eu só pausar aqui, que senão eu vou ficar falando aqui junto comigo mesmo. Aí você pode olhar também o resto que tem aqui, como elaborar o plano de parto, suporte às dúvidas que eu tiro diariamente, tá? Esse foi um caminho que eu encontrei, já que eu não consigo responder mais todo mundo aqui no Instagram e no Facebook. Então eu criei esse grupo dentro do Facebook que eu respondo as dúvidas diariamente lá, horários comerciais das 8 às 8, 8 da manhã, 8 da noite, tá? E as rodas que eu tenho feito quinzenais com quem participa do programa comigo pelo Zoom para tirar mais dúvidas. Aí você tem também o recebimento de 2 e-books e aulas extras depois com convidadas, que uma aula a cada 15 dias que a gente está fazendo com convidadas que falam de gestação, de parto, de pós-parto, tá? Daí vocês vão andando aqui, vão vendo mais detalhes de como funciona e tem vários lugares aqui de possibilidade de entrar no PPP. Então é isso aí, para quem me perguntou, tá aqui como funciona, é só entrar no site planejandooparto.com.br que você acha esse caminho, ou você pode entrar também no Instagram, aí você vai lá no meu Instagram, aí aqui embaixo, ó, Linktree, você clica nesse linkzinho do Instagram e aqui vai abrir uma série de caminhos para encontrar coisas, por exemplo, a Semana das Doulas. Quem for doula, tiver por aí, quiser participar, semana do 13 a 17 de julho, tá? Aí tem aqui o PPP Gestantes, tem aqui o Telegram para as doulas, que eu posto bastante conteúdo lá. Os médicos que querem participar do projeto Obstário, tá aqui o caminho. Aqui o caminho do canal do meu YouTube, TikTok que eu tenho agora, e aqui um contato comigo, WhatsApp, para eventos e consultas. Ok? Então é isso, recados dados. Deixa eu fechar meu notebook aqui. Vamos lá conversar com a Aline, que está aqui me esperando. Deixa eu adicioná-la. Vamos falar então sobre hormônios.
Oi, Aline. Oi, Braulio. Como Tudo é que você bem? tá? Eu tô bem, e você? Beleza. Bom demais poder falar com você. Quanto tempo? Pois é, faz tempo, Aqui não. faz 3 dias que a gente não se fala já. Pois é. Gente, a Aline, ela é uma obstetra que eu conheço já há algum tempo. Ela era de Brasília, hoje em dia está morando em Campina Grande, né, Aline? E Sim, trabalha com humanização do parto, assim como eu. Participou do projeto Obstare como aluna, e aí indico. virou uma das principais alunas, a que mais estava alinhada já comigo em relação ao que eu pensava. Inclusive, nesse próximo aí tem algumas umas participações extras da Aline, né? Que depois a gente vai falar no próximo projeto É, comunitário. Bom, coisa boa. tudo bem com você? Então, Braulio, Hã? tudo ótimo. Tudo ótimo. Vamos falar um pouquinho dos hormônios Vamos, e o que que tem de relação do parto e com a criação da criança depois? vamos. E aí eu quero já te falar de cara uma coisa, te perguntar, porque você que levantou esse tema, e aí eu tô curioso também para saber qual é a relação desse tema com o parto e com a criação de crianças. Eu quero aprender com você essa parte também. Então me conta aí, Pois bora lá. como é que você teve a ideia de a gente falar desse tema? É porque o meu caminho da humanização foi através das minhas gestações e também da criação dos filhos, né? E aí, lá no Projeto Obstar, eu já gostava, assim, da criação positiva, disciplina positiva, essa coisa mais Montessori, né? Autonomia infantil. E eu já gostava desse tema. Aí, lá no Obstar, na aula da Jane, da doula, né? Jane Paula, ela falou um pouco sobre como responder às demandas das mulheres, né? Quando a mulher chega em plena fase de transição, falando, eu não dou conta mais, tire não sei o quê, aí a gente vai e tenta dar uma resposta pronta. A gente fala, não, você aguenta, você é forte, e a gente não traz perguntas, né? E isso atrapalha o curso do parto, isso atrapalha a conexão, e aí eu me interessei mais ainda, porque eu achava que eu entendia sobre isso, sobre conexão, e aí aquela aula ali me abriu muitos olhos. E aí depois daquela aula, eu fui procurar formação em disciplina positiva e comunicação não violenta, e aí eu fiz uma certificação em disciplina positiva. Então eu tenho certificação para fazer workshops, para dar aula, para dar cursos para pais sobre criação dos filhos, né? Ferramentas de como criar os filhos e orientar os filhos, ser realmente um mestre nesse caminho e não simplesmente limitar, cortar, podar a criança. E aí, neste caminho de procurar uma criação mais positiva para os meus filhos, porque isso aí veio para mim na segunda gestação, né? Quando veio o primeiro filho, eu não tinha muito essa demanda, porque era só um, eu conseguia dar tudo que ele queria, eu tinha tempo, eu tinha tempo para brincar, tempo para fazer tudo. Aí quando chegou ao segundo filho, ai meu Deus, e agora? E eu não consigo resolver isso, eu consigo resolver aquilo, eu tenho que resolver de um, eu tenho que resolver do outro, eu tenho que criar, eu não posso podar o sentido do ciúmes, né? Tá com ciúmes, tá com isso, tá chamando atenção. Aí foi quando eu fui estudar isso. E estudando isso, eu fiz um link para o parto. E aí eu pensei, é isso daqui, tem tudo a ver. Quando a gente cria um ambiente positivo, quando a gente tem um sentimento por trás de tudo que a gente faz positivo, aquilo se torna construtivo. E aí eu fiz essa live a primeira vez com o Marlon Camacho, que é um educador que é marido de uma obstetra amiga minha lá de Brasília, sobre esse tema. Foi essa mesma live que eu falei da parte do parto e ele falou da parte da criança, e a gente foi fazendo bate-bola e foi muito bacana. E aí, desde então, eu tento trazer esse link, né, entre a educação de filhos e entre o trabalho de parto, como os hormônios influenciam e como a gente influencia na liberação desses hormônios. Muito bom. Então, isso tem um pouco a ver com aquela questão que muitos pediatras falam, inclusive, né? Por exemplo, tem crianças que
A criança parece que está com algum problema, mas quando você vai ver, não é a criança, né? É a mãe que está com algum problema, isso refletindo na criança, né? Isso tem um pouco a ver com isso que você está falando, é isso? Tem sim. Antes disso, eu queria lembrar que é muito comum, Braulio, pelo menos aqui, não sei aí, mas a gestante chegar e falar assim: ah, eu tô com saudade do parto. Ah, eu queria parir de novo. Ah, não, mas criar é tão difícil, né? Criar filho é tão difícil, então eu não quero, não. Eu quero só o parto, eu não quero. Você já ouviu muito isso, Braulio? Muito, muito. Inclusive, eu ouço não só isso, eu ouço também muitas pessoas que continuam assistindo as lives e acompanhando os temas, mesmo depois de parir, porque gostam muito desse tema ligado ao parto, mesmo que já tinha sido em outra ocasião, né? Mesmo que o bebê já tenha nascido. E aí eu acho que isso tem muito a ver com essa questão também, né? De lembrar esse momento que foi o parto, que tem a ver com muito hormônio, uma chuva de hormônios que acontece Uhum. na hora do parto, né? Sim, e isso é realmente os hormônios, né? Quando a gente fala assim, ah, eu tô com saudade do parto, eu queria parir de novo, porque parir deveria ser prazeroso, né? É prazeroso. Se a gente for pegar historicamente, o parto prazeroso é a regra, porque senão a gente não ia procriar, a gente não ia crescer a espécie. O prazer ele foi retirado do parto quando a gente trouxe a violência, quando a gente desumanizou a mulher, quando a gente deixou a mulher submissa e quando a gente criou essa regra, né? Mulher não pode ter prazer, mulher submissa, parirás com dor, então é um castigo parir. Então, quando a gente teve essa questão de tirar o prazer do parto, entrou a violência no parto, porque a mulher submissa, ela não vai ter autonomia. Ela não vai estar no ambiente que ela quer, ela não vai se sentir segura, aí ela não vai se sentir capaz, outra pessoa vai ter que ser capaz por ela, outra pessoa vai ter que fazer por ela o que ela não consegue. O hormônio não vai aparecer. Aí o que a gente faz? Vai lá e coloca os hormônios sintéticos. Então, Uhum. tudo isso tem a ver com os hormônios. E aí, eu tenho uma listinha aqui de 6 hormônios para falar. Aí Uhum. a gente poderia falar de um por um, e aí a gente vai fazendo paralelo da criação e do parto, ou a gente pode ir batendo bola. O que você Não, acha? vou fazer como você está falando. Só quero comentar antes que a Web, Cristina, está falando assim: Deus me livre, saudades de parir. Welby, isso tem muito a ver com o que a Aline está falando, né? Porque pessoas que tiveram experiências muito positivas no parto, obviamente terão saudade de parir. Pessoas que tiveram experiências negativas não terão saudade de parir. E a maioria das vezes, quando há experiência negativa, é porque houve alguma coisa violenta nessa história, alguma coisa de desrespeito em relação à autonomia da pessoa, em relação às vontades da pessoa, né? Isso gera uma experiência negativa e, obviamente, que isso não vai gerar saudade, que você não vai ter saudade de uma coisa que foi ruim, né? Então, muitas vezes Exatamente. tem a ver com isso. Mas vamos falar dos hormônios, então. Me fala quais são os 6 Sim, hormônios e daí vamos ver como é que nós vamos falar sobre eles. tá. Então, os hormônios são cortisol, adrenalina, de um lado, aí do outro lado, dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina. Legal, e me conta por que você colocou 2 de um lado e 4 do outro. Porque quando a gente fala em cortisol e adrenalina, a gente está falando em reação, em luta, fuga, paralisação, sobrevivência. A gente não está a gente não está no momento de crescimento, desenvolvimento, cura. A gente não tá no momento de se desenvolver. A gente está no momento só de sobreviver. Então, para tudo, eu não preciso ser saudável, eu não preciso procriar, eu não preciso parir, eu preciso primeiro estar vivo. E para estar vivo, eu tenho que lutar, fugir ou fingir de morto. E aí eu paro tudo no meu organismo que está crescendo, que está se multiplicando, está se desenvolvendo. Eu mando o sangue todo para a extremidade, né? O coração acelera, a pressão sobe, eu libero, a minha pressão arterial sobe, eu libero mais açúcar no meu sangue, o sangue ele vai todo para as extremidades, para os braços e para as pernas. A gente tem um ímpeto de lutar, de usar aquele braço, né? O ímpeto de correr dali. E nessa brincadeirinha,
tudo que a gente está fazendo de aprendizado, né, no caso da criança, e de trabalho de parto, a gente pausa, né? Como é que é quando uma gestante chega no hospital, que ela tem um plano de parto ali na mão, aí ela apresenta o plano de parto e ela tem que lutar por aquele plano de parto. Exatamente isso que acontece, né? Porque se a própria gestante vai lutar, se a própria gestante fala, não, isso aqui não está no meu plano de parto, não. Não, não é isso que eu quero, não. Ela vai estar ativando o cortisol, que é um hormônio de resposta ao estresse, e a adrenalina, que é um hormônio de resposta à ameaça física, à ameaça psíquica, e ela vai estar parando o trabalho de parto dela. Então, o momento que ela deveria se sentir segura, acolhida, feliz e deixar o corpo fazer o desenvolvimento dele, porque o parto ele é um desenvolvimento, né? Ele é uma progressão. Você corta, você tem a parada de progressão. E você, inclusive, quando a mulher começa o trabalho de parto em casa, que aí fala, olha, é hora de ir pro hospital, tá lá a contração, pá, 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 tudo lindo, tudo maravilhoso, evolução ótima. O que acontece, Braulio? Quando ela fala, é hora de ir pro hospital, vamos entrar no carro, vamos fazer a admissão no hospital, qual o seu nome, seu tipo sanguíneo, seu endereço. Eu costumo falar que isso são situações broxantes do parto, né? E existem várias situações broxantes na vida, né? Não só no parto. E que às vezes fica até mais fácil a gente fazer analogia a outras situações para entender, né? Eu até fiz essa pergunta provocativa do porquê de um lado cortisol e adrenalina e porquê do outro endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina, né? Porque justamente tem uma balança nessa história, né? E quando a gente dá aquela injeção de adrenalina, a gente brocha os demais, né? E os demais vão lá para baixo, né? E aí eu tenho até uma analogia para contar aqui para as pessoas sobre isso, já que você entrou nesse... Deixa eu só pegar aqui para eu lembrar que ano foi para não falar besteira. Aqui, ó. Teve as Olimpíadas passadas, né? Que foram no ano 2016. Aliás, que não foi na 2016. Foi nas Olimpíadas de... Peraí, que eu quero falar exatamente certo aqui para não falar besteira. Vanderlei Cordeiro Olimpíadas. Deixa eu ver aqui quando é que foi. Lembro de Olimpíadas. Vanderlei Cordeiro há 14 anos. Então, Olimpíadas de 2004. Isso, exatamente. Olimpíada de 2004. Vocês lembram nessa Olimpíada que o Vanderlei Cordeiro de Lima, eu até vou mostrar ele aqui para as pessoas lembrarem dele, e aí vocês vão entender o que nós estamos falando, o que o hormônio tem a ver. O Vanderlei Cordeiro de Lima, eita, entrou várias propagandas no meio aqui, sai fora. Oh, meu Deus do céu, agora entrou um monte de coisa aqui, peraí. Calma aí. Quem sabe faz ao Sim, vivo. ele foi interrompido, né? Ele estava correndo. O Vanderlei Cordeiro de Lima é esse cara aqui, ó. Ele estava correndo a maratona, então muito provavelmente naquela hora, e ele estava ganhando a maratona, vocês lembram disso? Ele estava ganhando, né, a maratona. E aí, naquele momento, o que aconteceu foi que ele estava lá cheio de endorfina, de dopamina, de serotonina, de ocitocina, né, porque a ocitocina é um hormônio dos mamíferos, não é nem só Sim. e nem da fêmea da espécie dos mamíferos, né? Sim, de todos nós, né? Então ele estava lá com endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina, e veio um cara lá e agarrou ele e quase que tirou ele da prova e tal. E ainda teve uma questão que muita gente não entendeu. Falou, mas ele estava em primeiro lugar, e aí na hora que ele voltou, ele continuou em primeiro lugar. Como é que o cara passou ele, o segundo e o terceiro passaram ele, e ele foi cair para terceiro? Porque ele teve uma descarga tão grande de adrenalina que ele não manter o mesmo desempenho que ele tinha, que ele estava tendo até aquele momento, porque teve uma brochada ali nessa história toda, que foi essa adrenalina que ele teve, né? E isso tem tudo a ver com trabalho de parto, né? Quando a gente fala, bom, vamos manter a melhor ambiência possível no parto, que é deixar a mulher quieta, sem mexer com ela, sem ficar perguntando coisas, inclusive ela mesma, né? A gente até fala, desliga o cabeção aí, desliga, né? Entra aí na sua partolândia, né? E vai para a sua partolândia, né? Que é esse coquetel desses hormônios do outro lado que você falou. Só que aí muitas vezes tem uma porta que bate aqui, uma luz que acende ali,
um monte de gente que derruba ferro no chão, o outro que fala do jogo do Corinthians. Então, coisas que vão acontecendo, que vão dando picos de adrenalina e que vão broxando o parto, né? Eu sempre Exatamente. comparo isso com fazer o número um e número 2. Se estiver no banheiro para fazer número um e número 2, uma pessoa batendo na porta, falando, vai logo, vamos logo, acaba logo isso aí. Isso aí dá uma adrenalina que brocha o número um e o número 2. Assim como se alguém estiver pedindo para a mulher parir logo, vai brochar o número 3, né? Que é o parto, né? Exatamente. Que acontece. Agora, eu vou dar um exemplo da criança. A gente acha, né, que a criança está assistindo aula e aí tá bagunçando na aula, não está prestando atenção. E aí a professora chega e fala assim, vai ficar sem recreio. Aí a criança, ela tá precisando, na verdade, descarregar aquela adrenalina, né? Jogar aquela adrenalina fora. Ela tá precisando ter uma endorfina, ter uma serotonina, e o recreio vai ajudar com isso. Talvez adiantar o recreio para essa criança seria o ideal. Então, a criança que não está conseguindo prestar atenção, a criança que está com dificuldade de colaborar, às vezes você fala assim, opa, vamos apostar a corrida agora, daqui até ali. E aí você aposta a corrida, e aí, no final, ela tá mais tranquila, tá mais calma, ela já abaixou o ânimo, e aí ela consegue colaborar. Então, quando a gente tem uma adrenalina, a gente tem que gastar essa adrenalina para poder voltar para serotonina, para dopamina, para ocitocina. E aí a gente vai falar delas agora, né? Vamos falar aqui da ocitocina, né? Que ela é uma das primeiras no trabalho de parto. Dessas aqui que eu falei, tá, gente? Não quer dizer que é a primeira, não. A ocitocina, ela é antagonista ao cortisol, então quando um tá alto, o outro tá baixo, então um contrapõe o outro. E ela apaga aspectos dolorosos das experiências, ela tem a ver com a generosidade, o vínculo, a afiliação, o sentimento de pertencimento, a confiança, a segurança, generosidade e integração social. Ou seja, essa pessoa está feliz, ela se sente pertencente, ela está muito segura de si. Então, a mulher precisa sentir isso, a criança precisa sentir isso para ela conseguir se expressar na sua melhor forma, para ela colaborar, a criança, né, colaborar para a mulher ter o trabalho de parto dela. E como é que a gente consegue estimular a ocitocina? A gente vai estimular a ocitocina confortando, validando o sentimento daquela pessoa. Então, no trabalho de parto, você chegar e falar assim, não, você tá ótima. A pessoa, não tô ótima, não. Você fala, deve estar sendo bem intenso passar por isso. Deve estar sendo uma experiência muito nova para você. Então, ou então você falar, ou você perguntar ao invés de responder, né? O que exatamente você está sentindo? Você consegue nomear, você consegue apontar com o dedo, você consegue, ao invés de colocar palavras na boca da pessoa. Tem uma outra coisa também, que é uma pergunta que eu acho muito interessante nessa hora, porque a pessoa pode chegar ali carregada de medos, né? E aí você falar para a pessoa, você tá com medo? E a pessoa falar, tô, então me fala quais são os seus medos, põe para fora os medos. Põe para fora, falar. Medo do quê? Medo do bebê passar da hora? Medo que você não vai conseguir? Fale sobre isso agora. A pessoa fala e vai embora aquele medo junto. E já alivia, né? A oportunidade fala, né? Aí, uma coisa que libera ocitocina, abraço. Então, o acompanhante está presente ali, a doula, né? O toque, o contato, né? O olhar doce, usar a voz doce, ser acolhida, isso tudo libera a ocitocina. No caso da criança, quando ela está fazendo uma birra, você pedir um abraço para a criança, você falar assim, eu preciso de um abraço seu, eu gostaria de te dar um abraço agora, você pegar uma criança e abraçar, isso tudo vai fazer uma descarga de ocitocina que vai ajudar, que vai trazer a sensação de vínculo, de pertencimento, de segurança e de confiança que são necessários para a progressão, que são necessários para a colaboração. E tem uma doula aqui na cidade, que eu brinco com ela, que ela tem a voz de parto. Ela fala alto e tudo, aí quando tá no parto, ela... Aí eu fico olhando, eu falo, meu Deus, é outra pessoa no parto. Porque a gente precisa, né? A gente precisa falar baixo, a gente precisa ter um olhar, olho no olho, esse contato de
olhar para a pessoa, de mostrar que você tá confiante, inspira confiança, né? Você Uhum. olha com aquela cara assim, bem de confiante e fala assim: eu tô aqui do seu lado, o que você precisar, pega, aperta a mão dela. O que que você tá com medo? O que que você tá sentindo agora? Coloca para fora que tá vindo em você. Isso daí vai trazer uma ocitocina. E não necessariamente você ir lá e aplicar uma ocitocina na, na veia dela, né? Então, Uhum. que tal, ao invés de propor uma ocitocina já de cara, você não dá um abraço nessa pessoa? Para estimular dela, né? Para estimular a ocitocina dela, né? É, Uhum. estimular a ocitocina dela. Pedir para todo mundo calar a boca, né? Falar assim, né? Psss, tipo, dar Silêncio. aquela olhada. É. É, então, esse é a ocitocina, né? O toque, o abraço, a voz de parto, né? Falar baixo. E a ocitocina ela está sendo ligada com o hormônio da interação social. Antes falavam-se só de mulher em trabalho de parto, contração do útero. Hoje em Uhum. dia a gente fala de tratamento de fobia social. Hoje fala de aquele medo de sair em público, né? Tem várias experiências aí de usar a ocitocina para esses casos. Mas aí o ideal seria estimular a ocitocina própria, né? E aí, o próximo hormônio, deixa eu ver aqui, a serotonina, vamos falar da serotonina. A serotonina, ela traz a segurança também e a paz, aquela quietude. É uma pessoa que vai estar calma e serena. É uma sensibilidade à organização, ao belo. E você sabe como é que a gente estimula a serotonina, Braulio? Como? Com a organização do ambiente. Se o ambiente estiver limpo, organizado, se as coisas estiverem ao alcance, assim, por exemplo, a sala de parto humanizado, ela, ela não tem cara de hospital. Os Uhum. equipamentos são escondidos, né? Tem um armário que é o armário que parece aquele armário, né, de casa mesmo. Não tem aqueles equipamentos médicos aparentes. Então, quando você tem uma sala de parto que mais parece uma sala de cirurgia, a mensagem que você está passando para a pessoa é cirurgia, 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 cirurgia. E Uhum. aí, na educação infantil, isso daqui tem a ver muito com o método Montessori, que ele fala do ambiente preparado. A gente precisa ter uma organização que a pessoa se sinta incluída naquilo ali, que faça parte do ambiente dela, que ela consiga acessar tudo que ela precisa. Uma criança que consegue ter acesso ao filtro de água e conseguir beber água sozinha, ela vai ter muito mais disposição para beber água do que uma criança que tem que pedir. De Uhum. uma criança que Uhum. tem acesso a outra coisa. Às vezes ela consegue abrir a geladeira e pegar um suco, mas ela não consegue pegar uma água no filtro de água. Uhum. E aí, esse ambiente organizado, com cada coisa no seu lugar, esteticamente belo, vai estimular a serotonina. E no parto, tanto a serotonina quanto a endorfina, elas estão ligadas ao intervalo da contração. Porque Uhum. vem aquela contração que dá a dor, né? Mas aí depois vem aquele relaxamento, aquela satisfação, aquela calma do intervalo. Então a gente tem que curtir o intervalo para poder sentir a endorfina fazendo efeito. E a endorfina e a serotonina ela vai diminuir a sensação da dor também, né? A ocitocina apaga a sensação, apaga a memória dolorosa e essas duas aqui diminuem. Então, Aline, você sabe que tem hospitais que eu vou atender, né? Já fui em muitos hospitais na vida, né? Os que eu tenho atendido hoje em dia, as pessoas já me conhecem, já sabem como é. Inclusive, o tema parto humanizado já está bem, né? Mais difundido do que era antigamente, né? Mas tinha muitas técnicas de enfermagem, enfermeiras, que elas achavam que eu tinha toque, porque eu arrumava a sala inteira. Falei, ele arruma, ele tem toque, mas eu não tenho toque, né? O que eu fazia era arrumar a sala para deixar acomodada para a gestante não se sentir incomodada com um monte de aparelho, um monte de coisa aparecendo. Inclusive, a live que eu fiz com a Fadinha sexta-feira, né, que é a primeira doula do Brasil, mais antiga, a gente descobriu que a gente faz uma coisa em comum, que é encher de lençol as coisas, porque nas salas cirúrgicas, quando não tem como esconder os materiais, eu vou colocando lençol em tudo. Então, eu peço um monte de lençol, eu vou cobrindo todos os aparelhos com lençol, né? E aí as enfermeiras do hospital acham que eu sou doido, né? Falam assim, o que esse cara tá fazendo aí, cobrindo o equipamento, né?
mas eu sei lá dentro o que que eu estou fazendo, que eu sei que o ambiente é organizado para a gestante, ela se sente mais confortável, e não só de ver o ambiente mais organizado, mas de saber que tem pessoas se preocupando com o ambiente mais organizado para ela, isso dá Sim, sensação de conforto e liberação de endorfina, serotonina, né? sim. E aí a serotonina ela vai ser estimulada também com música, contemplação da natureza, oração e meditação. E hoje em dia estamos falando muito, né, da meditação para parto. Uhum. A meditação autoguiada, mindfulness, auto-hipnose. Gentle Isso birth, daí, então, hypnobirthing, são exatamente. Então, várias técnicas que mesmo fazem isso. e a gente está falando, inclusive, de yoga para crianças e meditação para crianças. E que a gente consegue, por mais que a gente esteja em um ambiente que a gente não gosta, a gente consegue imaginar um ambiente bacana. Então, você Uhum. consegue, com a tua mente, te transportar para um ambiente que você sente felicidade e segurança. E aí, passar a mensagem para o seu corpo que ali existe uma segurança e que você pode parir ali. Porque se Uhum. você não está se sentindo seguro, você vai se travar. E se você se travar, o seu trabalho de parto pode ter uma parada de progressão. Não é porque nada está acontecendo errado. É porque você não está se sentindo satisfeito, Uhum. não está se sentindo seguro, acolhido. Aí você mesmo, né? Que arma poderosa que a gente tem dentro da mente, né? Você pode se transportar para qualquer lugar que você quiser, que você se sente bem, que você se sente seguro e deixar o seu parto acontecer, porque você precisa disso, que o seu bebê nasça em segurança. Você não quer que o seu bebê nasça em um local que tem uma presa ali, né? Que tem alguém, um predador que vai comer seu bebê, né? Uhum. Então, instintivamente é essa mensagem que a gente tem quando a gente não se sente segura. Que tem alguma ameaça que vai colocar a nossa vida em risco, a vida do bebê em risco, então a gente vai segurar ele lá dentro da gente, não deixa ele sair naquele momento. Pois é, isso trava, né? E muitas vezes trava o parto e a gente às vezes vai corrigir isso com ocitocina, né? O médico obstetra fala, vamos colocar a ocitocina na veia e às vezes o que está faltando só é organizar isso, né? É, Organizar o ambiente, deixar a pessoa tranquila, se sentindo segura, né? E olha só, né? Muita gente que está assistindo a gente aqui é gestante, né? Daí deve estar pensando, meu Deus, como eu vou fazer para eu me sentir seguro? Eu gostaria que tivesse pessoas que estivessem pensando nisso por mim, né? E verdade, realmente a equipe tem que estar muito preparada e pensando nisso, né? Que quanto mais confusão, barulho e pressão fizer na gestante, pior vai ser, né? E aí por isso que eu sempre falo para gestantes, eu falo, olha, faça plano de parto. O que que é fazer plano de parto? É quando a pessoa tem a escolha de poder, eu tenho o hospital A, B, C, D ou E para ir. Eu tenho a equipe A, B, C, D ou E para escolher, mesmo que seja uma de plantão. E aí você consegue ver né, no perfil dessa equipe, no perfil desse hospital, se há condições para você ter um ambiente melhor, né? Quando não é possível, você fala, ó, meu plano de parto é no SUS, no hospital tal, vai ser naquele lugar, né? É mais difícil porque você não tem a escolha, aí tudo bem, mas você pode, através do plano de parto, inclusive ir no hospital antes para ver como é o ambiente, perguntar como vai ser, perguntar se você tem opção de ficar sozinha ou não, ficar com acompanhante ou não, que inclusive é uma lei federal, né, que respalda ficar com acompanhante, se naquele lugar vai ter um chuveiro para você usar, ou se é um banheiro para 10 pessoas, e assim por diante. Coisas que vão deixar o ambiente mais tranquilo, né, e que inclusive faz com que muitas pessoas procurem ter o parto em casa, até para estar num ambiente mais de sensação de segurança, mais privativo, de mais autonomia do que dentro do hospital, né? Então, muitas vezes vai ser ótimo ir para um parto em casa, só que algumas vezes, naquele caso específico, não era tão bom que fosse em casa, mas a pessoa acaba tendo que fugir do hospital porque está muito ruim lá dentro para ter em casa, né? E o ideal era que a gente brigasse para que todos os hospitais tivessem boas condições, até porque a mulher que escolhe em casa, pode ser que ela precise do hospital, e é bom que ela vá para um hospital que tenha uma boa ambiência, né? E não que vá para um hospital sim, que vai ser o 8 ou 80 para ela, né? sim, e aí a serotonina vem nos falar que a gente não precisa esperar isso dos outros, a gente pode buscar isso dentro da gente mesmo, né? Que o que a Uhum, gente mais precisa é a segurança interna, que aquele é o melhor lugar para você. Você fez lá o seu plano de parto, você não tem acesso a isso, você não tem acesso a isso, você não tem acesso a isso. Você vai se fixar no que você não tem acesso, ou uhum, você vai pensar no melhor possível para sua situação. Então, quando você escolhe ir para um hospital X, você está pensando que aquele lugar ali é o mais seguro para você, dentro das suas opções. Então, uhum, você também tem que cair a fichinha ali que a sua mente, a tua segurança
tem que trabalhar com as opções que você tem. Sim. E aquele restante, sempre quando você fala, Braulio, você fala dessas coisas, sempre tem alguém aqui nos comentários. Ah, mas não tem médico como você em todos os lugares, não tem equipe como a sua em todas as cidades, não tem sala de parto humanizado. Aqui onde eu trabalho, a gente não tem sala de parto humanizado, não existe. O parto é no centro cirúrgico, com o melhor hospital da cidade, tá? Com um monte de equipamento médico em cima da mesa. É uma salinha dentro do centro cirúrgico com um monte de equipamento médico em cima da mesa. Isso não é legal, isso não é esteticamente bom para a progressão do parto. Mas a gente dá um jeito, joga lençol, coloca uma música, faz um olhar bem, bem gostoso assim no fundo do olho da mulher e fala assim: eu estou aqui do teu lado. Então você tem que usar o que você tem. E às vezes, né, Braulio, a gente, como médico, a gente tem a ocitocina na mão, né? A gente pode fazer. Mas a gente também tem que valorizar o papel do outro profissional, no caso a doula. E aí, numa parada de progressão, você pode falar assim: olha, eu vou sair, vocês conversem sobre os seus medos, sobre as suas inseguranças, deixar vocês à vontade, e depois eu volto. Aí, quando você volta, a contração tá lá, ó. Exatamente. E muitas vezes não só, né? Pode ser a doula, pode ser a enfermeira obstétrica fazer isso. Muitas vezes o próprio parceiro, quando tá junto, a gente fala, né? Fiquem só Acompanhante, vocês dois aí, e aí a gente sai, e sozinho. depois quando volta a coisa tá acontecendo, né? E a preparação para isso, né? No começo eu falei, ó, se você tiver como preparar, melhor. Mas se não tiver, só terminando, eu falo, se prepare para parir sozinha numa ilha deserta. Tipo, imagine a pior situação. Você sozinha, sem ninguém para te ajudar. Imagine parindo sozinha, tranquila, com segurança, e tenha essa sensação de segurança. Ou seja, tudo que vier além disso, tudo que vier a mais, isso vai ser só um complemento para você, né? E aí, tendo essa sensação, você vai estar no hospital, você se imagina lá parindo, do mesmo jeito que você se imaginou, parindo na ilha deserta. Se tiver alguém te ajudando, ótimo. Se tiver alguém atrapalhando, você fala para a pessoa sair de perto que está te atrapalhando, e você pode ter o poder de você fazer isso com você mesma, né? Tentando deixar o seu Sim, ambiente mais seguro, com a sensação de maior segurança. sim. Aí a gente vai para o próximo hormônio agora, a endorfina, que a endorfina é responsável pela energia física e energia psíquica. Ela melhora humor, memória, resistência física, resistência mental e ela alivia dores. Ela está muito presente no intervalo ali da contração, porque quando vem a contração, a gente faz um exercício, uma atividade física, a gente distrai um pouco a mente, né? Dá uma risada, dança, tudo isso aí vai poder liberar a endorfina. A endorfina, gente, só para dar uma noção aqui, é aquela coisa assim, você, ai, tô cansado, não vou fazer atividade física, não. Ai, tá difícil, tô desanimado, não, tô sem ânimo. Aí você, não, eu vou porque eu tenho que ir. Aí você vai e aí volta todo disposto. Uhul, tô feliz, tô animada, agora consigo nem dormir, porque agora eu tô pilhada, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, essa é a endorfina. A mulher em trabalho de parto, ela tem mais endorfina do que a gente que não tá, né? Porque todos os envolvidos no parto, eles têm uma liberação hormonal diferente, né? Mas aí, por que que a mulher aguenta 30 horas de trabalho de parto e a equipe fica se revezando? Pois é. A mulher tem uma pancada de hormônio ali por ela. Ai, porque eu tô cansada demais, eu não vou conseguir. Calma, calma, que Uhum. daqui a pouquinho vem mais uma leva de hormônio pra você. Daqui Uhum. a pouquinho vem, né? Uhum. Então, dançar, fazer exercício, né? Agachamento, a bola, às vezes fazer alguma coisa na banheira, só de se jogar de um lado para o outro. No intervalo ali da contração, dar uma gargalhada, sorrir de alguma coisa. Isso tudo libera endorfina, isso tudo diminui a sensação da dor, e isso tudo dá ânimo, dá uma resistência física e mental para continuar o Uhum. trabalho de parto. E é muito importante a gente ter essa rotina, né, com a criança de ela ter um tempinho para gastar energia física, porque a Uhum. criança, ela dá a maioria das birras, né? Ou é por tédio, que aí você precisaria estimular essa parte, ou é por sono, ou é por fome. É basicamente isso. Sono, Uhum. fome, tédio.
Quando você organiza a rotina dela para ela se alimentar, descansar e gastar energia, vira outra criança. E você falou, Braulio, da parte da criança que fica levando o pediatra várias vezes para poder procurar alguma coisa na criança e, na verdade, na mãe. Quando a gente trata os filhos, né, gritando muito, castigando muito, tudo é briga, grito. Quando a gente grita com a criança, que ela faz o que ela paralisa, né? A gente grita para ela paralisar, é uma resposta imediata, você tem uma resolução imediata. Ela paralisou. Quando ela paralisou, ela liberou cortisol e adrenalina. O cortisol e adrenalina é para lutar, fugir, paralisar. Não tem nada de reparar, de curar, de desenvolver. É sobreviver. E essa sobrevivência, ela para todos os processos de reparação do organismo, de desenvolvimento, de crescimento do organismo, e ela pode até causar um estresse tóxico, que é a criança que fica muito estimulada por adrenalina e cortisol, né? Vai ter mais dermatites, mais rinites, mais bronquites, inclusive pode crescer menos, porque o tempo todo ela está ligada na sobrevivência. Eu preciso reagir, ela não está se desenvolvendo. E aí você tem uma criança que tem vários adoecimentos, vários, a mãe que fica levando o pediatra, e o que precisa, na verdade, é olhar para essa mãe, o que ela está precisando nesse momento. Ela precisa de um alívio físico, ela precisa de uma ajuda de outra pessoa para ajudar nessa criança, ela precisa ser acolhida, e aí essa mãe acolhida, ela vai ter capacidade de chegar e acolher a criança. Então, o desenvolvimento da criança tem todos esses hormônios aqui. De chegar na criança, dar um abraço, falar que ama, perguntar, apostar uma corrida. Eu vou dar uma dica para vocês e eu quero que vocês usem hoje ainda, aí, ó, essa semana na casa de vocês. Quando vocês forem chamar uma criança, assim, de mais ou menos 3 anos, 4 anos, 5 anos, para tomar banho, que a criança não quer ir tomar banho, aí você vai para ela e vai aterrissar ela, né? Criar uma conexão com ela, validar o que ela tá fazendo. Você vai falar assim: você tá gostando muito de assistir desenho agora, né? Você gostaria de continuar brincando, né? Você tá gostando muito de fazer tal coisa agora, né? Então você vai primeiro validar o que ela tá fazendo naquele momento. Em seguida você vai usar o E. Então você não vai desqualificar o que veio antes. Você vai conectar, então o E conecta, o mais desqualifica o que veio antes. Então você fala: você tá gostando muito de assistir desenho, né, filho? E agora é hora de tomar banho. Você quer apostar comigo corrida e ver quem chega primeiro no banheiro? Ou você quer ir no meu colo de pocotó, de cavalinho? Aí a criança nem vai esquecer mais, ela nem vai lembrar mais da disputa, né? Se tomar banho sim ou não, porque isso daí não é uma opção. Porque a gente que guia a criança, a gente que definiu que ela tem que tomar banho, então a gente tem que descobrir como fazer isso. Então ela vai esquecer o sim ou não e ela vai pensar assim: caramba, apostar corrida ou ir de pocotó? Esse apostar corrida, ele tem a ver com a endorfina. E esse pocotó, né, o cavalinho, tem a ver com a serotonina, porque é contato físico, é desafio. E aí a criança vai se sentir motivada a colaborar, ela vai tomar banho e nem vai lembrar do restante. Muito legal. Isso é muito legal, Braulio, isso é muito legal. Tudo isso é muito legal. Ó, eu tô com algumas perguntas aqui, Aline. A gente já falou então da ocitocina, falou da serotonina, falou da endorfina, tinha falado do outro lado lá do cortisol e da adrenalina, né? E falando Aí de todos, né? precisaria só dopamina. Dopamina. Você já fala já da dopamina, porque me deu uma adrenalina aqui agora de algumas perguntas que vieram aqui. A Adriele tá dizendo: infelizmente quinta-feira vai ser minha cesárea. Depois a Van tá falando assim, ó: queria fazer o parto humanizado, mas a GO disse que não tem segurança porque eu tenho 38 anos de idade. Isso aí me dá vários hormônios. Acabei de acompanhar um VBAC de 43 anos. Pois é. Isso tudo levanta cortisol, né? Que é a coisa da, fica esperto, e a adrenalina, tipo, tem que fugir.
A minha dica que eu posso dar para vocês, Adriele e Ivan, é fuja desses médicos que falaram isso para vocês, porque não tem sentido, cesárea marcada não tem sentido nenhum, a não ser que você tenha placenta prévia centro total. Tirando essa condição, não Ou tem motivo de HIV cesárea. descompensado, né? Mas aí não precisa ser marcado, né? Aí pode ser trabalho de parto, É. AZT e parto normal. A única cesárea marcada para placenta prévia centro total. Se não for esse o caso, não existe cesárea marcada em livro de medicina. E a Van, você falou que tem 2 partos normais anteriores, o médico tem falando por 38 anos tem que ser cesárea. Fuja, essas pessoas estão te gerando hormônios muito ruins, vocês têm que procurar hormônios que te deixem mais tranquilas, mais seguras. Mudem de médico, por favor, porque realmente, nesse caso, a única coisa que dá para fazer é isso, né? Vai, fala da Sim, dopamina. mas aí o problema é que ao invés de lutar e fugir, muitas vezes a mulher paralisa, que é a terceira opção, né? Lutar, fugir e paralisar. Aí ela se sente sem opção e ela fala, eu só tenho essa opção. Mas no final das contas, a escolha é da mulher. A mulher tem que saber que a decisão é dela. Não existe, a não ser, né, poucos casos no Brasil, que eu conheço 2, não existe a polícia ir lá na sua casa e te pegar e levar para o centro cirúrgico. Uhum, Isso daí não existe. uhum. A cesárea, ela tá marcada, mas você não precisa ir. Exatamente, você pode faltar desse dia. Você Eu pode já faltar tive desse dia várias, marcado. eu já tive várias pacientes que estava marcada e a cesárea estava marcada, simplesmente não foi. O médico ligou e falou: não, não marquei nada, não. Foi você que marcou. Eu Uhum. em nenhum momento eu falei que eu queria essa cesárea. Inclusive, eu falei o contrário, que eu não queria. Eu vou esperar. E aí o bebê nasceu 2 semanas depois, 3 semanas depois de parto normal, tranquilo, tudo bem, tudo ótimo. Sim, falta só a dopamina, né? Antes eu queria voltar aqui um pouquinho e falar da adrenalina boa. Porque a adrenalina, às vezes, ela é um gás também, né, para continuar. E a adrenalina, ela tem a ver com o período expulsivo, que lá no finalzinho do parto, quando a mulher, né, tá lá de olhinho fechado, dormindo, entre uma contração e outra, achando que não tem mais força, que não tem mais nada, o acompanhante, né, chama, desmaiou aqui, ó, ela tá lá bem quietinha, ela tá curtindo a serotonina e a endorfina dela, né? Aí, de Uhum. repente, ela dá um gás, né? Ela ressurge das cinzas, e aí ela agarra alguma coisa, aperta alguém, puxa, serra o dente. Isso daí, gente, é um boom de adrenalina que a mulher recebe, e aí vai esse sangue para a extremidade, e ela tem uma necessidade de verticalizar. Então, uma mulher que estava bem deitadinha ali, ela tem a necessidade de verticalizar, se pendura em algum lugar e começa a fazer push. Isso daí tem a ver também com a adrenalina, que tem um picozinho bem antes do bebê nascer. Uhum. E depois vem a dopamina. A dopamina, ela é uma recompensa natural. Ela tem a ver com a excitação frente à novidade, o controle dos movimentos e o aprendizado. Ela ativa a memória e ela traz o sangue para os órgãos centrais. Então, ao contrário da adrenalina que é para a periferia, ela vai nutrir mais o coração, né? A cabeça. E aí, ela tem a ver com contato físico positivo e ela tem a ver com criar laços, né? Uhum. Essa coisa a gente fala, Braulio, que o parto ele é viciante, né? Eu tô com saudade de parir, eu quero parir de novo, eu tô com saudade do dia do meu parto. Isso acontece com mulheres que tiveram experiências positivas com parto e tem a liberação da dopamina ali no finalzinho do parto, que causa, que é assim que o bebê nasce, né? Que dá aquele imprint, né? Aquela coisa, aquela onda de prazer na mulher e fala assim, nossa, Uhum. passa tudo mesmo, caramba. E aí, lavada com a ocitocina, né? As duas juntas faz essa coisa da conexão da mãe e do bebê, que a gente não vai ter na cesárea imediata, naquela Uhum. cesárea marcada. Uhum. Sem essa conexão da mãe com o bebê, é mais difícil a mulher se comprometer com todo aquele cuidado do recém-nascido. Porque quando você tem todo um hormônio te responsabilizando por aquela cria, então você tem uma cria e toda uma carga hormonal te falando assim, olha, cuida desse animalzinho aqui, cuida desse filhotinho aqui. Aí vai ser uma coisa visceral, você vai fazer por prazer. Então a dopamina, ela vai dar o prazer do sofrimento, aquela coisa assim, eu tô me lascando, mas cara,
é bom demais, né? Uhum, É difícil, eu não tô dormindo. Nossa, melhor coisa, olha isso aqui, que coisa mais linda, né? Aquela. Então, uhum. quando a pessoa marca uma cesárea, que ela não tem toda essa cascata hormonal, ela olha paciente assim, eu não sei. Deu uma cortada, Aline. Fala de novo. Quando a pessoa marca uma cesárea. Ela pode pegar o filho dela e falar assim, quem é? O que que eu faço com isso? E Uhum, agora? uhum, uhum. E aí É, ela eu não, sempre, ela se culpar por isso. eu sempre costumo comparar, se você fizer cesárea numa cachorrinha, por exemplo, com hora marcada, e colocar os filhotinhos para mamar, ela não reconhece os filhotes, porque ela não sabe de onde vieram esses filhos, ela não passou pelo trabalho de parto, ela não reconhece o cheiro, não reconhece nada, porque ela não passou por essas questões hormonais que fazem ela reconhecer o filho, né? Aí a mulher, ser humano, ela reconhece porque racionalmente ela sabe que é filho. E aí fica uma briga interna dos hormônios dela que não funcionaram, com o racional falando que ela tem que gostar daquele filho, mas ela demora para ter essa conexão, né? Isso não tem nada a ver com ser melhor ou pior mãe, tá, gente? Não confundam isso. Mas tem muito a ver com aquela conexão inicial. E eu não vou poder deixar de fazer um comentário aqui, Aline, porque tá bombando aqui em mim que a Adriele falou assim: ah, não, minha cesárea tá marcada na quinta-feira porque eu tenho diabetes e hipertensão. Adriele, vou só te contar uma coisa. A diabetes e a hipertensão são as duas doenças a serem descobertas no pré-natal para prevenirmos insuficiência placentária, no caso da hipertensão, e para prevenirmos desproporção cefalopélvica, no caso da diabetes gestacional, portanto, para prevenirmos a cesárea. São doenças a serem descobertas para a prevenção da cesárea, jamais para a marcação da cesárea, tá? É importante você saber isso e saber que cesárea em hipertensas aumenta em 6 vezes a mortalidade das hipertensas. Cesáreas em diabéticas aumenta 3 vezes a mortalidade. Se for diabética e hipertensa, aumenta em 10 vezes a mortalidade se for para uma cesárea. Então não tem nenhum sentido ir para cesárea. Por isso, se der tempo de você mudar, o jogo só termina quando acaba. Mude para médico que trabalha com obstetrícia de verdade, com evidências científicas que estuda. Porque médico que marca cesárea para hipertensão e para diabetes, Deus que me livre, porque é médico que nunca leu um livro de obstetrícia. Ok? Obrigado. Continua, Aline. Na verdade, esse médico, ele tá, é pelo plano, né, porque geralmente não vai marcar a cesárea se for pelo SUS, e Sim. ele não tem a segurança e o apoio e as condições necessárias para fazer uma indução segura, né? Sim. Não, Então, e outra, né? Tem uma a outra questão. indicação, Não dá para tirar a culpa do médico também. O certo seria ele não atender pelo plano mais, já que o plano não oferece as exatamente. condições, viu? Só para vocês saberem, nenhum plano de saúde cobre indução de parto, tá bom? Nenhum plano cobre indução de parto e dos partos espontâneos só cobre até 6 horas de trabalho de parto, mais que 6 horas não cobre. Por isso que os médicos de plano de saúde fazem cesárea em todo mundo, porque não há cobertura, mas não porque é melhor para o seu corpo, entendeu? Ou então interna a paciente, espera 6 horas e faz a cesárea, né? Exatamente. Espera 6 horas e dá o tempo e acaba fazendo. Fala, não Que deu é o que o certo, plano não deu paga. certo a indução. Deixa eu pegar as perguntas aqui, Aline, para te passar, que senão vai acabar a live e eu não vou pôr as perguntas aqui, pode? Sim, só um minutinho, dopamina. Qual que é a fonte da dopamina? A fonte da dopamina é criar metas e cumprir metas, ou comer, né? Cafeína, cocaína, drogas mesmo, gera muito dopamina. Tudo que tem a ver com vício é a dopamina. E cassino, competição, jogos como um todo, ganhar presente. Então, você chegar e você ganhar assim, toma aqui um presente. Toda vez que você chega em casa, você dá um presente pro filho. Você tá viciando ele naquilo. Aí ele vai dar mais valor no presente do que na sua presença. Uhum, Então, a gente tem que tomar cuidado quais são as nossas fontes de dopamina para serem fontes saudáveis, porque senão a gente vai ter que ir para as drogas. Ou uhum, drogas remédios, ou nossos filhos lá na adolescência, né? Drogas mesmo, drogas. E a gente tem que lembrar disso, né? Quais são as fontes saudáveis, né? Contato com a natureza, jogos saudáveis, né? Jogar em família é muito importante. Dar mais prestígio e valorizar a presença e não o presente. Então, que a nossa presença seja um presente para quem está perto da gente, né? E isso tudo libera uma ocitocina ou uma dopamina saudável. Vamos para a pergunta. vamos, ó, perguntas aqui. Tem várias perguntas, eu vou até colocar elas só para dar uma lida aqui.
E já vou responder rapidamente, que a gente tem só mais 5 minutos. Tem gente perguntando aqui, ó, quem está com o hormônio da tireoide alterada pode continuar com o problema? Tem várias perguntas sobre tireoide, né, que eu falei que a live ia ser sobre hormônio. Tem o tipo hipotireoidismo, isso afeta tentar engravidar. E aí todo mundo que perguntou sobre tireoide, ó, aumento da tireoide na gravidez, interfere no desenvolvimento, rapidamente sobre tireoide, né? O hormônio tireoidiano, ele controla o metabolismo do organismo, né? Ele faz a coisa funcionar, que é a bateria do organismo. Então, quando ele está muito baixo, hipotireoidismo, a gente fica mais lento. Quando está muito acelerado, a gente fica mais acelerado. E aí isso acontece na gravidez da mesma forma. Ou acelera demais ou desacelera demais. Então, na gravidez pode engordar muito, né? Uma tireoide muito alterada, com TSH acima de 10, por exemplo, sim, pode aumentar o índice de abortos no começo, né? Mas um tireoide pouco alterado não vai causar isso, né? Mas só para fechar a tireoide, não é gestação de alto risco hipotireoidismo, tá? Então, quem tem tireoide que não funciona bem, é fácil regular, a medicação é bem tranquila, é uma reposição do próprio hormônio tireoidiano, não precisa se preocupar, isso não muda nada o tipo de parto, tá? O parto normal continua sendo a melhor opção. Bom, outra pergunta, tem uma pergunta aqui que já foi respondida, que a Fernanda fez, qual hormônio é liberado na hora do parto? E aí a Aline já respondeu quais são todos eles. Quem quiser assistir a live vai ficar gravada, é só entrar de novo aí e assistir. E tem a da fadinha também, semana passada, né? Sim, todas as lives estão ficando gravadas. A semana passada eu falei um pouco de hormônio também, principalmente dos hormônios que desencadeiam o trabalho de parto, né? Ó, a Graziela está perguntando, o uso do anticoncepcional durante a amamentação causa alteração hormonal para o bebê? E a ideia não é que causa alteração, é que se você usar hormônio que tem o estrogênio junto, você pode inibir a prolactina e diminuir o leite, né? Se for só com progesterona, não vai inibir, mas o ideal, na verdade, é ninguém tomar nenhum tipo de hormônio para inibir gravidez e sim usar métodos de barreira ou outros métodos, né? Hoje em dia a gente tem tirado quase 100%, raramente eu atendo alguma mulher que toma hormônio para evitar gravidez, porque saiu da moda isso, principalmente pelas consequências ruins dos hormônios, né? Deixa eu ver se tem E o mais acesso ao DIU tá bem melhor, né? O acesso ao DIU. A gente Com tem várias certeza. opções de DIU. Tem DIU de 3 anos, 5 anos, 10 anos, com hormônio, sem hormônio, com prata, com cobre. Tem Por vários aí vai. É. Ó, tem mais aqui. A Lorena está perguntando, qual a influência dos hormônios na tentativa de gravidez e no decorrer da gestação? Aí os hormônios, tanto estrogênio e progesterona, que se eles estiverem bem regulados e você estiver ovulando, não tem interferência nenhuma, né, ali? Não tem nada. Mas se tiver alguma desregulação no corpo aí, com certeza pode A causar isso. primeira coisa de tudo, né, da vida, como todo parto, da maternidade, é a confiança, né? Se você vai vai tentar engravidar, nem tentou ainda, e tá desconfiando do seu corpo, você tá passando uma mensagem negativa, liberando adrenalina, liberando cortisol, e aí sim, isso daí vai causar um estresse no corpo, uma desregulação, uma baixa imunidade. E então você tem que entrar no jogo já achando que você vai ganhar. Tem que entrar no jogo para ganhar, tem que confiar. E aí depois, né? Depois que você já tentou, já fez a sua parte, aí você procurar uma ajuda, né? Você vai procurar uma consulta de infertilidade depois de 6 meses, né, de tentativa. E o ideal é justamente ir para o lado da. Tem duas vibrações que a gente pode ter no nosso organismo, né? A gente pode chamar como quiser. Pode chamar de vibração boa e vibração ruim, ou vibração de amor e vibração de medo, ou sei lá, o jeito que quiser chamar. Se a gente vibrar sempre na vibração boa, né, ou seja, a vibração do otimismo, as coisas acontecem de forma melhor. Se vibrar na vibração do pessimismo, com certeza vai dar tudo errado realmente e vai ser mais difícil. Aline, estamos com 1 minuto só. Quero te agradecer bastante por essa live. Nós vamos ainda falar bastante sobre outros assuntos outros dias, vamos fazer mais lives também. Mas a de hoje, muito obrigado por estar aqui. A gente Você viu que foi subindo a audiência? Foi. Acho que o pessoal gostou. Que bom. Tchau. Espero que tenham gostado. Obrigado, viu, Aline? Beijão pra você, tudo de bom. A gente vai se falando. Gente, muito obrigado. Quem quiser entrar no planejandoparto.com.br, é só procurar pelo site que tá fácil de entrar e participar. Hoje acabou muito rápido. É isso aí. Beijo. Tchau. Tchau. Não acabou. Ah, não acabou. Aqui. Não, eu tava olhando errado o número, é 59. Tem mais 50 segundos ainda. Quer falar do projeto Obstare? Fala para a turma Pode dia ser. 9 a 12 de outubro. Projeto Obstare em São Paulo, participar com a gente.
Se a pandemia deixar, né, o projeto Obstária é próprio para médicos, gente. Então, aquele médico lá que você disse que marcou sua cesárea, manda lá um bilhetinho para ele, fala que tem um projeto que é só para médicos, uma aula para sensibilizar o médico quanto à autonomia da mulher, evidências científicas, né, segurança e trabalho em equipe. Vale muito a pena, indico muito. Procura no Instagram, Projeto Obstare, ou o site projetoobstare.com.br. Eu estarei lá, a Aline estará lá e várias outras pessoas muito legais também. Agora vai dar, agora vai acabar. Beijo. Tchau. Tchau!